Vamos apresentar esse momento ao Senhor. Vamos fazer a oração inicial. Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, quero agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com meus irmãos, Senhor, unidos, para, Senhor, celebrarmos o Teu santo nome. Nesse momento eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem se lembrado de cada um de nós, por estarmos aqui nesse momento tão especial, que é celebrar o Teu santo nome. Glorificar, Senhor, o Teu nome, Senhor, com louvor, com adoração. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor use, Senhor, cada um que vem aqui, Senhor, fazer, Senhor, desse momento tão especial para o Senhor, um momento de alegria, um momento de paz, de amor, Senhor, e que todos sejam contagiados com a Tua presença. Usa poderosamente, Senhor, os meninos de louvor, Senhor, ministério de louvor, Pai. Quem estiver na introdução, na palavra de oferta, Senhor, usa, Senhor, o pregador dessa noite, a pregadora dessa noite, poderosamente. Que a Tua palavra seja uma espada de dois gumes, que ela penetre, Senhor, e faça a divisão, Senhor, de juntas e medula. Que ela venha, Senhor, nos contagiar com o Teu amor e com a Tua graça. Deus, em nome de Jesus, faz desse momento um momento de muita alegria aos nossos corações, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de celebrar o Senhor, né? Que coisa maravilhosa. A gente poder ter esse privilégio, irmão, de louvar o Senhor com alegria no coração, com muito amor. Eu quero convidar aqui as Déboras para fazer algumas orações. Nós vamos ainda ficar em pé. A gente vai orar agora pelos enfermos e pelo pós-encontro, que vai acontecer agora na sexta-feira, sexta e sábado. Então as irmãs vão estar orando, a irmã Régia e a irmã Edna. Vamos já sabe para orar pela irmã. Todos nós possamos interceder pelos enfermos e também pela nossa irmã, pela irmã Naira, ok? Amém.
venhamos agora nos conectar com o Espírito Santo, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos ajudar a interceder pelo pós-encontro que vai ser realizado. Que Ele guie cada pessoa que fez o encontro para vir pós-encontro, porque não é o encerramento. Eles continuem praticando tudo que ele foi ensinado, tudo que eles receberam. Eles receberam o analgésico, mas o tratamento continua. A cada dia, eles venham ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Cada dia, eles venham ter um encontro genuíno com Jesus. E venham se libertar das suas mazelas, se libertar de toda a cadeia espiritual que tem aprisionado no sofrimento, nas trevas, vem aprisionado eles distantes do Senhor, que eles nunca mais voltem a retornar aonde Jesus já os tirou, que eles venham tomar consciência que eles tomaram o analgésico, mas o tratamento continua. Todos os dias nós temos que tomar uma dose de Jesus, todo dia nós temos que estar conectados com o Santo Espírito, que tem o poder que nos liberta das nossas mazelas, liberta-nos dos nossos vícios, muitas vezes da nossa teimosia. Tudo isso eles venham aprender, eles venham buscar cada dia mais essa libertação na palavra do Senhor, nos ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós. O encontro é o começo, mas quem dá o seguimento é o Espírito Santo, aquele que busca, aquele que tem comunhão com Ele, aquele que tem um convívio espiritual, dia por dia, o Espírito Santo vai receber amadurecimento, vai receber libertação, vai receber cura genuína do Espírito Santo. É Ele que nos dá o poder, Ele é o poder que foi soprado na nossa narina. Nós temos esse poder dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que vive em nós. É Ele que nos faz vencer todo esse lado do maligno, todo o ataque do maligno. Então você que foi para o encontro, venha. Você que teve um amigo, um parente que foi, incentive ele vir para o pós-encontro, porque ele precisa ainda de tratamento, ele precisa ainda de amadurecimento, ele não pode deixar tudo que ele aprendeu no canto. Ele tem que lutar e pedir ajuda do Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo habita em nós e todos os dias ele nos ensina, dia por dia, vencermos as ciladas do maligno. Que cada um venha, tome consciência do quão necessário é estarmos ligados ao Espírito Santo, o quão necessário é termos um encontro genuíno com Jesus de Nazaré. O processo continua até o dia da nossa partida, até o dia que temos um encontro verdadeiro com Ele e Ele nos levar para a glória. Espírito Santo de Deus, ministra o coração de cada pessoa que foi receber o encontro, que começou o tratamento, e que ele venha para o pós-encontro fazer o fechamento do tratamento, porque continua dias após dias. Que ele venha ser fortalecido, que a cada dia a fé aumente, a confiança aumente, e que cada dia ele entenda que o Espírito Santo não nos abandona, ele continua conosco. É só chamar, é só clamar e ele vem nos levantar, nos fortalecer, nos avivar. Ô Espírito Santo de Deus, nessa hora eu rogo a Ti, ministra o coração de cada encontrista, cada pessoa que foi para o encontro. Abençoa também os ministradores que vão ministrar o pós-encontro. Abençoa cada pessoa que foi trabalhar nesse encontro. Abençoa a equipe que esteve na direção. Continua derramando chuva de bênção, poder, confiança, fé a cada um deles. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós clamamos. Como igreja, nós rogamos ao Senhor. Nós cremos na Tua palavra e no Teu poder. Cremos no poder que está no nome de Jesus de Nazaré. Ele é a nossa libertação, o consumador da nossa fé. Ele se doou por cada um de nós. E que todos que foram para o encontro tenham consciência do quão somos amados e queridos pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Nós rogamos a Ti, Senhor, eu creio que cada pessoa que for para o encontro, ele vai ter um tratamento genuíno, ele vai ter uma libertação genuína que nunca mais ele vai voltar da onde Jesus já o resgatou. Nós cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Vamos nos sentar agora. Vamos
Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos falar sobre o amor, né? As irmãs oraram com amor, e vamos falar do amor agora. Para a gente orar para uma pessoa que está enferma, é necessário que haja amor, irmão. O amor de Deus, né? O amor incondicional, aquele que não depende da pessoa. Se ela gosta ou não de você, se ela confia ou não em você, se ela acredita ou não em você, se ela fala bem ou não de você. Você precisa ter o amor de Deus para vencer todas essas desavenças, né, que a falta do amor ele traz para o nosso encontro. Uma pessoa que não tem o amor de Deus, ela vai oferecer aquilo que ela tem. Ela vai oferecer desconfiança, ela vai oferecer fofoca, mentira, intriga, ela vai oferecer tudo que ela tem ali, né, menos o amor. E como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com uma pessoa que não tem para me oferecer aquilo que eu preciso que ela me ofereça? Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Uma vez eu estava diante de Deus, eu falei para Deus assim: Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou falar da tua palavra para ninguém, porque eu falo e as pessoas só vêm comigo com pedra, com desconfiança, com isso, com aquilo. E eu estava assim diante de Deus orando ali, aquela oração de meio que de indignação. E Deus falou assim comigo: mas vem cá, quem é que tem o amor? É você? Ou é a pessoa que está te machucando, está te ferindo? Eu falei: sou eu, Senhor. Ele falou: então dê aquilo que tu tem, porque Ele vai dar aquilo que Ele tem. Quando tu oferecer para Ele aquilo que tu tem, Ele vai querer te retribuir com aquilo que Ele tem. Só que o que Ele tem não é amor. E como é que eu vou lidar com uma pessoa que não tem amor? 1 Coríntios nos ensina isso, né? Paulo aqui no capítulo 11, ele fala, ali na parte da ceia, ele fala um pouco a respeito de como as pessoas estão se comportando ali, né, no momento de ceia. No capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, de como as pessoas estão se comportando com esses dons espirituais, né, com amor, com a fé, com a longanimidade, com a benignidade, com o dom de profecia. Eles estão usando essas ferramentas dadas pelo Espírito Santo sem amor, sem reverência. E Paulo vem chamar a atenção deles no 1 Coríntios. Ele escreve essa carta, ele estava em Éfeso, então ele escreve essa carta para meio que orientar os irmãos como ele deve se comportar diante desses momentos especiais, né? Momento de ceia, momento de você ser para uma outra pessoa um profeta, no momento de você ser para outra pessoa o amor de Deus. Como é que eu devo me comportar? 1 Coríntios capítulo 13, aí no versículo 4 aqui, ó. Vamos aqui, vamos ler? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor, ele nunca falha. Ele nunca falha quando eu estou exercendo, né, o amor ágape, o amor de Deus. Porque o amor natural, ele trabalha muito com a razão, com a lógica. E a lógica e a razão nos leva a fazer coisas, né, a fazer coisas que não condiz com a... Porque se uma pessoa fala mal de mim, a lógica diz
diz para mim assim, ó, se afasta dele. Né? Se eu dou amor para uma pessoa e a pessoa me retribui com patadas, vamos dizer assim, a lógica está dizendo para mim assim, te afasta dele. Mas o amor ágape é diferente, ele vai se aproxima. Dê a ele aquilo que ele não tem, para que ele possa dar para alguém mais lá na frente, ou dar para você também. Então o amor de Deus, o amor ágape, ele é sofredor. Ele suporta esse momento em que aquela pessoa ainda não tem para lhe dar. Você é a evidência de Deus. Você é um pedacinho do céu nesse momento, na vida dessa pessoa que ainda não tem aquilo que ela precisa ter. Mas aí, você precisa fazer isso com aqui, ó, suportando em amor. Você precisa ter amor, o amor incondicional, o amor independente se a pessoa ela está ali naquele momento confiando não em você, acreditando não em você, querendo ou não estar com você. Eu lembro que eu não queria de jeito nenhum estar com a pessoa que queria me discipular, que queria conversar com Jesus, falar de Jesus para mim. Ele vinha, eu dava um jeito de escapar dele, de fugir dele. Eu não queria estar com ele. Ele me oferecia o amor de Deus e eu oferecia outras coisas para ele. Ele queria que eu fosse um homem segundo o coração de Deus. Eu estava querendo fazer dele um pé inchado, que eu bebia na época. Então o que eu tinha eu oferecia a ele. E ele suportou esse momento até Deus trabalhar na minha vida, né, para que hoje eu esteja aqui. Então nós só podemos suportar esse momento se nós estivermos com o amor de Deus, o amor ágape, o amor, né, esse amor que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. Com esse amor nós suportamos esse momento, que é discipular, que é treinar, que é capacitar essa pessoa a ser, né, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Essa é a introdução, né? Que Deus possa ter falado ao coração dos nossos corações. Agora eu quero chamar o irmão Marcelo. O irmão Marcelo toca uma palavra de oferta. Glória a Deus, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a palavra de oferta, que encontra em Filipenses 4. Filipenses 4, 18 e 19. Amém? Vou ler. Filipenses 4, 18 e 19. 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi da Epafrodito, porque da vossa parte me foi enviado com cheiro suave, suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Amém, irmão? Aqui Paulo escreve a carta aos Filipenses, que ele estava preso, né? Ele estava preso e os Filipenses, ele faz uma oferta ao profeta, né, o Paulo, em gratidão pelo apoio financeiro e emocional recebido da igreja de Filipenses em suas mensagens de Paulo, Paulo assegura que Deus suprirá todas as necessidades daqueles que confiam nele, que confiam no Senhor. O apóstolo reconhece a generosidade dos filipenses e destaca que Deus, em sua infinita riqueza e glória, cuida dos seus filhos e de maneira completa. Esse cuidado não é só necessidades financeiras, mas também
de alcançar as áreas espirituais, emocionais e físicas. Aqui Deus, né, hoje, não sei qual é a dificuldade de cada irmão, a necessidade de cada irmão, mas Deus sabe todas as coisas. E na palavra de Deus diz que Ele não vai suprir só na parte financeira da gente, mas emocional. O que nós tivermos para essa necessidade, Deus vai suprir. Mas tem um segredo para Deus suprir, né? Esse versículo me revela o princípio divino, poderoso. Deus honra aqueles que permanecem fiel, generoso, confiante em sua promessa, assim como nos Filipos. Nos lembra que Cristo Jesus encontramos a solução para tudo isso, né? Todas as nossas necessidades. Se nós somos fiéis, Senhor, se nós somos generosos, se nós acreditamos na palavra de Deus, Deus vai suprir todas as necessidades. Porque Paulo ele diz assim, o meu Deus. Por que Paulo não disse nosso Deus? E aí, meu irmão, essa pergunta, pelo tempo, ela me incomodou, porque eu vi alguns irmãos falar, meu Deus. Eu disse, por que ele não fala nosso Deus? É porque quando Paulo fala o meu Deus, ele tem intimidade com o Senhor, porque ele já passou, porque Deus fez por ele. Então passa a ser uma intimidade quando qualquer crente chega assim e fala o meu Deus, porque ele vai ter esse prazer de dizer isso, porque ele confia. Deus já falou com ele tem intimidade de oração, ele fala, Deus responde. Por isso que hoje eu digo, irmão, o teu Deus hoje vai suprir todas as necessidades da amada igreja. Amém, irmão? Essa é a palavra de oferta. Eu peço para os amados irmãos pegar sua oferta e vamos semear na casa do Senhor. Vou pegar minha aqui, a igreja pode ficar de pé. Os filhos que estão aí na parede, está o QR Code aí, ó. Estão do lado esquerdo, do lado direito. Bom, o Ministério de Louvor. Vamos apresentar nossas ofertas. Senhor Deus, Pai amado, Criador do céu e da terra, Pai. Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua provisão, Senhor Deus. Pai, nós estamos ofertando hoje na Tua casa, Senhor, por amor, por alegria, porque nós confiamos em Ti, Pai, porque nós queremos, Pai, nós queremos semear na Tua obra, nós queremos ajudar na Tua obra, Pai. Aqui, Pai, eu te apresento cada irmão e cada irmã, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um deles, Senhor. O Senhor venha estabelecer o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paz, Senhor Deus, a Tua multiplicação sobre a vida de cada um deles, Senhor Deus. E assim eu te agradeço e oro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Oi. E agradecer a Deus. Comece a agradecer. Senhor, obrigado porque eu
porque o Senhor me concedeu esse dia, esse ano, essa dádiva de estar acordado, de estar aqui te adorando, de ter acordado hoje, né? De ter essa dádiva de chegar na casa do Senhor. Nosso prazer teve que ser para adorar o Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, te convidamos, Senhor, a visitar, Deus, cada coração nessa noite, Deus.
funcionar a mensagem. Foi. Ele tá pegando no final. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Digno de louvor, digno de alegria, de amor. Esse culto está maravilhoso. Como a gente está falando de amor, eu quero, antes de chamar a pregadora dessa noite, quero chamar a minha esposa aqui, Rosiane. Rosiane, como a gente está falando de amor, como ato de amor, quero oferecer esse presente aqui do Dia das Mães para ela e dizer que eu amo ela de todo o coração. Essa mulher, ela é muito importante na minha vida. Grande mulher de Deus. Obrigado por ter falado com ele. Obrigado, meu amor. Ela não sabia, tá, irmão? Foi surpresa. Agora eu quero chamar a pregadora dessa noite, a pastora Laurene. Esse encontro aqui. Vou colocar isso aqui? Ai, meu Deus. Bom, meu irmão, vamos estender a mão para a pastora, né? Vamos orar pela vida dela. Pai, nessa noite, agora estamos falando do teu amor. Queremos, Senhor, que o Senhor use a nossa vida poderosamente, de maneira sobrenatural, Senhor. Que a sua boca seja ungida com palavras de poder, com humildade, Senhor. E não nos permita, Senhor, que saímos aqui da forma que chegamos. Pai, se nós necessitarmos de cura, Pai, cura, Senhor, aqueles que necessitam de cura. Se precisarmos, Senhor, de amor, Senhor, enche-nos de amor. Se precisarmos de fé, Senhor, enche-nos. Pai, usa, Senhor, a tua serva poderosamente, sobrenaturalmente, Pai. E esse poder seja evidente aos nossos olhos, Pai. E que nós possamos usufruir, Senhor, nessa noite de tudo que temos oferecido através da tua serva. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Na nossa casa. Temos visitantes aqui? Algum visitante? Levanta a mão aí para eu. Tá todo mundo. Então é todo mundo de casa, né? Temos? Tem. O irmão Ronaldo está ali com visitantes. Tem essa menina, essa moça bem aí também. Ah, sim, temos algumas pessoas aí nos visitando, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Essa casa é uma casa que a gente se sente muito bem, muito à vontade. Eu quero convidar vocês, né, que são visitantes, a estarem participantes dessa mesa junto conosco. Fique à vontade sempre que vocês puderem, podem vir, podem estar aqui presentes conosco. Com certeza vocês serão muito bem-vindos. O Sérgio já me apresentou, eu me chamo Laurene, estamos aqui, né, eu sempre costumo dizer, né, como tem gente nova, gente, então, por favor, tenham paciência comigo. Estamos aqui, né, eu e meu esposo, desde o início da obra, né, desse local, e para a gente é sempre uma satisfação muito grande estar aqui servindo na minha fase infantil, né, porque eu ainda era criança, né, quando eu estava aqui, na minha fase de adolescência, na minha juventude, quando eu casei, agora que sou mãe de dois, né. Então, graças a Deus que toda a minha trajetória eu pude viver aqui nesse ambiente tão acolhedor, tão abençoado que é a IDPB Terra Nova, né? E se de repente você tem dúvida, né, se esse é um local bom para viver, pode ter certeza que esse realmente é um local que você vai prosperar, que você vai viver anos, né, melhores para você, para sua família. Amém?
Então, dito isso, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios 13. É exatamente o mesmo texto que o Sérgio compartilhou na palavra de introdução. E a gente vai estar aqui conversando um pouquinho mais, né, sobre ele. E eu peço que a igreja abra o seu coração, né, para esse momento, 1 Coríntios 13. Salva para mim? Obrigada. A partir do versículo 1. É 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Vou começar a ler e diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não age em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, pelo contrário, se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? Vamos conversar com Deus mais uma vez. Senhor, está aqui a Tua palavra, a Tua igreja. Nós nos sentimos honrados, Deus, de ser participantes desse momento, Deus, de compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Em nome de Jesus, que cada pessoa que chegou aqui esteja com o coração pronto, aberto. Eu me coloco à disposição do Senhor, para o Senhor falar aquilo que o Senhor quer. E em nome de Jesus, Pai, fica conosco nessa noite. Amém? Graças a Deus, hoje está sendo, né, um dia de homenagens, né, durante o dia inteiro, né, toda a cidade, né, tá movida, né, por esse sentimento, né, de amor, né, de gratidão, né, de homenagens, né, para aquelas que cuidaram de nós, que nos geraram, né. Em alguns casos, né, temos a mãe biológica, né, mas temos aquelas mães, né, de coração, né, de adoção, e tudo é válido, né, quando existe o amor, né, existe ali um ambiente agradável de se viver, né, e essa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco mais, né, sobre esse amor. Hoje, que é o Dia das Mães, né, eu quero compartilhar que nós fomos, como mães, escolhidas para amar, né? E não é um amor de palavras, né? O apóstolo Paulo, ele coloca aqui uma lista muito interessante de como é que nós podemos expressar esse amor. Como Laurene, eu tenho dúvidas, o que eu posso fazer para realmente certificar de que eu amo alguém? É muito simples. O apóstolo Paulo, ele dá uma lista assim, muito boa, muito completa, de como nós podemos expressar esse amor para com os nossos filhos, para com o outro, para com a nossa família, para o próximo, né? E interessante que o apóstolo Paulo, antes de iniciar, né, falando do dom supremo, que é o amor, no capítulo 12, né, ele fala de diversos dons espirituais, né? Dons assim excepcionais, né? Dons de curar, operações de milagres, né? Eu estou falando um pouco do capítulo 12.
dons de interpretar, né? E quando um fala, né, alguma língua, o outro tem esse dom, né, esse dom de fazer aquela interpretação, e aí tudo isso é algo assim sobrenatural, né? Sabe aqueles movimentos, né, de cura, né, e de libertação, né, e todo aquele mover, e aí a pessoa sai de lá, né, curada, né, algum cego, alguém que estava com um tumor, né, isso a gente já experimentou. Então, assim, todas essas coisas, gente, é uma maravilha, é uma bênção. Mas quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o amor, antes disso, né, no versículo 1, ele diz o seguinte: todas essas coisas são maravilhosas, né? Todas essas coisas, né, são excelentes, sensacionais, excepcionais, mas eu quero mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Eu quero mostrar para vocês um caminho que está acima de todos esses dons, que é o caminho do amor. E quando a gente fala de amor, nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, o amor tem se esfriado em todas as esferas, né? É muito comum nós vermos notícias assim muito, muito tristes, né? Algumas assim que às vezes a gente nem acredita, né, que isso de fato aconteceu, porque não existe mais o amor. As pessoas estão deixando, né, de lado esse dom que é tão sublime, né, tão divino, por conta de tantos outros prazeres, né, que não valem a pena. Então Paulo começa a falar: olha, eu quero mostrar esse caminho, e aqui a gente vai começar a compartilhar desse caminho. Ele diz: olha, ainda que você seja, por exemplo, né, fale as línguas dos homens, ainda que você seja, né, um poliglota, né, fale mais de 4 idiomas, né, e seja fluente e tudo mais, e ainda que você fale a língua dos anjos, isso não é nada se você não tiver o amor. Ainda que você tenha o dom de profetizar e seja assim uma pessoa super competente na sua área, seja algum cientista que descobriu alguma coisa, por exemplo, se você não tiver amor, todo esse trabalho é em vão. Ainda que você tenha aquela fé sobrenatural, capaz de transportar montes, se você não tiver amor, nada vai adiantar. Ainda que eu tenha uma generosidade tão grande no meu coração e dê tudo que eu tenho, se a motivação do meu coração for errada, se eu não tiver amor, nada disso valerá a pena. Então, sabe, irmãos, o amor, ele vai, como eu falei no início, ele vai muito mais do que dizer eu te amo. Mesmo, claro que essa frase é muito importante, né? Eu amo você, como você é importante, mas de que forma você está comprovando esse amor? De que forma você está se doando pelo outro? E aí ele começa, sabe como é que a gente consegue expressar o amor? Sendo paciente, porque o amor, ele é paciente. Nós, como mães, né, falando um pouco, né, do assunto maternar, quem tem filhos passa pelo teste da paciência 24 horas, né? É o tempo inteiro. Especialmente, eu não posso falar muito sobre, por exemplo, a faixa etária aqui da irmã Vanusa. Como é que é lá, irmã? É muita paciência ou já passou mais dessa fase? Já passou um pouco? Já? Está passando? Mas no início da jornada, né, da maternidade, é uma paciência que a gente não sabe de onde que a gente tira, porque o amor, ele é isso. Ele é capaz, né, de você ter que falar várias vezes a mesma coisa, né, para uma criança. E aí as mães aqui, muito comum elas dizerem assim: eu já te ensinei isso milhões de vezes, eu já te falei isso várias vezes, eu vou te mostrar onde é que está alguma coisa, né, um objeto pela milésima vez. Então são frases comuns, né, das mães, porque isso faz parte do amor.
O amor é paciente, o amor ele é capaz de fazer com que nós ensinemos quantas vezes forem necessários, né? E não importa a idade, né? E essa fase, né? Essa fase de educação, né? De instrução, esse período, né? Vamos dizer assim, o período do amor, levando em consideração a paciência, ela vai desde o nascimento, né? Do bebezinho. Como é difícil, Evelyn, o primeiro mês, não é não, Sueli? Cadê a Sueli? Está aí ainda? Está aí? O primeiro mês é um mês assim que você para e pensa assim, meu Deus do céu, por que eu inventei de engravidar, né? Por que eu inventei de ser mãe? Quando, na época que a gente estava no período das vendas, a gente vendia açaí, né? Esse açaí de litro, né? E eu passava, né, de porta em porta, né, vendendo açaí, gente. Eu fiz isso por mais de um ano, acho que uns 2 anos, ali na Redondeza, né? E eu só parei quando eu tive... Não, eu não parei quando eu tive o título, não. Depois que eu tive o título, ainda continuei fazendo isso. E ali a gente vendendo, né, o açaí, eu né, sozinha, que o Adriano ele tinha outros clientes. E aí a gente começa a conhecer algumas pessoas, né, se aproximar de alguns vizinhos, né, e ali na Redondeza eu era conhecida como a Laura do Açaí. Chama Laura do Açaí. Isso é recente, tá, gente? 3 anos, 4 anos a gente vendia, né? E aí, uma certa vez, eu parei um pouquinho, né, com uma das minhas clientes, né, dona Margarida, né, uma senhora assim, muito querida, e a gente estava compartilhando, né, as dificuldades da maternidade, e ela falou assim, Laura, às vezes a gente para e pensa, gente, onde foi que eu me meti? Que decisão foi essa que eu tomei de maternar? Né? E aquela mulher, né, ela já é uma senhora, né, já viveu assim, muitas experiências, né, nessa vida de maternidade, mas ela me incentivou ali a continuar firme, com paciência, com perseverança, né, com dedicação naquele projeto, que era o projeto família, né, o projeto de cuidar, de criar. Então, esse período, né, do início, que eu lembro que foi depois de um mês, né, que eu chorei. Eu chorei pela banheira, eu chorei, meu Deus do céu, me ajuda, que esse negócio está difícil demais. Dá-me paciência, meu Deus, de superar essa fase. Daí existem fases, né, que a gente para um pouco, respira e diz, Senhor, socorro, ajude-me. Né, porque cada fase é um período assim que a gente precisa pedir de Deus um pouquinho mais de força, sabe? Mas a gente não morre não, né, irmã Ângela? A gente não morre não, a gente fica mais fortalecido, né? E aí tem aquele período da fase das descobertas, né? E o menino vai para lá, e o menino vai para cá. Eu estou nessa fase, né? E o menino sobe nas coisas, e não sei o quê. E aí todo tempo tu tá de olho, e a gente fala, menino não faz isso, ele faz. Menino não faz dessa forma, ele faz mais ainda. Então, assim, é um período, é um teste assim, muito grande de amor, né? Que gera em nós muito mais, e esse amor é interessante, que quanto mais, eu falo que é interessante porque eu vivi isso, né? Existem algumas histórias que é assim, a mãe quando tem um filho, imediatamente, né, vê aquele ser, né, pequenininho, e aquela emoção. Eu não sei se eu sou diferente, mas não tive emoção nenhuma, né? Eu só queria que aquele negócio acabasse. E gente, é difícil, tá? Parto é difícil, é complicado. E depois que eu tive o neném, eu não morri de amores por ele. Nada disso não, tá? Não foi glamour, não. E aí, mas é assim, irmãos, com o passar do tempo, você vai construindo. Porque o amor, ele é isso. O amor é uma construção. Né? E aí, claro, né? E com o tempo, acho que é por isso que quando chega mais lá para frente, né? Essa parte toda, a minha opinião, né? Nesse momento, eu acho que é por isso que quando chega mais lá para frente, lá pelos 20 e poucos, né? Que aí o filho já está querendo ir embora, existe uma dificuldade para o pai e para a mãe deixar, né? Deixar seguir,
Porque esse processo, pessoal, o amor já está imenso, porque é muita história juntos, né? Foram muitos desafios juntos, né? Foram ali, sabe, muitos momentos que você viveu, né? Talvez, né, logo no início você não consiga, né, ter todo, né, esse amor, né, que foi o meu exemplo, não sei o de vocês, mas comigo aconteceu dessa forma. Hoje eu amo muito mais os meus filhos do que lá no início, né, no nascimento, porque é uma construção, o amor é construído, né? E aí tem aquela fase, né, da alfabeto, tudo isso eu estou falando da paciência ainda, tá, irmãos? O amor ele é paciente naquela fase da alfabetização, quando eles estão ali, a gente ensina o A e a gente ensina o B, e ele diz que o B é o C, e várias vezes, sabe? Então, todo esse processo, graças a Deus, o Senhor tem nos dado, quando eu falo nos dado às mães, né? Essa virtude tão preciosa, que é a paciência. Paciência no período da adolescência, né? Aquela fase difícil, irmão Regis, né? Aquela fase complicada, né? Que é o momento que muitas vezes existem muitas influências, né? Das escolas, né? E aí você não consegue, né, ter um controle melhor com relação aos seus filhos, né? Você não consegue estar ali, né? E aí, se você fez, né, um bom trabalho, né, como pai, como mãe, talvez você fique um pouco em paz, né, com relação às decisões do seu adolescente, lá no ambiente que ele convive todos os dias. Então, irmãos, haja paciência. Haja paciência, irmãos, porque o filho, ele não nasce pronto. O filho não nasce pronto, e é por isso que nós estamos aqui, pai e mãe, para instruir, para cuidar, para zelar. Educar dá muito trabalho. Educar é muito cansativo, é repetição, é chato, né? Às vezes a gente está ali no almoço e o menino quer ficar em pé na cadeira, e o menino quer ficar correndo, ele não fica quieto. Eu não sei o de vocês, mas o meu é assim, tá? Por exemplo, da lá de casa. E o menino sai da cadeira, e ele não sei o quê, e ele fica piruetando, ele quer cantar, ele quer fazer tudo, menos comer, sabe? Então, educar é muito cansativo, porque todos os dias, várias vezes ao dia, você está experimentando aquela mesma situação e nada mudou ainda, sabe? Então, enquanto não houver, né, o resultado, você precisa continuar, que vai dar certo. Você que precisa insistir, que vai dar certo. Isso se chama amor, sabe? Isso se chama paciência. Tem que ter paciência, irmãos. Eu quero fazer aqui um pequeno comentário, né, que hoje pela manhã eu fiz, né, que eu perguntei sobre qual é a fase, né, mais difícil quando se trata de educação de filhos, né, de instrução. E a grande maioria das pessoas, né, dos pais, que em geral são os pais que cuidam, né, existem alguns casos que são os avós, tios, enfim, em geral, né, eles dizem que a adolescência, irmão Regis, eles dizem que é adolescência. E aí, eu já ouvi várias vezes, né, alguém falando, olha, essa fase é muito fácil do Tito, né? É muito tranquilo, para onde tu leva, para onde tu quer ir, tu leva ele não tem vontade própria, bababá e tal. Alguns comentários nesse sentido. Mas, irmãos, eu tenho uma visão diferente, né? Não estou dizendo que é fácil ou difícil, né? Cada um tem a sua visão, mas eu acredito, irmãos, que cada fase tem a sua peculiaridade, cada fase tem o seu momento difícil, sim. Né? E são essas fases, né, até chegar na adolescência, que vão nos tornar, que vão amadurecer, que vão nos preparar para a fase da adolescência. Né? Não estou dizendo que vai ser mil maravilhas, nada disso, né, porque eles vão estar, né, com outras ideias, né, com algumas ideias mais formadas. Mas, irmãos, eu quero compartilhar aqui pelo menos três
três princípios, né, vamos dizer assim, que se nós como pais conseguirmos desenvolver, né, fincar na vida dos nossos filhos desde criança, talvez essa fase seja um pouco mais leve, né? E uma dessas coisas, né, que eu queria falar é o afeto. Eu não sei se vocês, né, assim como a minha geração, foi uma geração assim muito fechada, muito fria, né, de não ter, né, muito abraço, né, muito cheiro, muito beijo. Teve, irmão Marcelo? Teve com o senhor? Ou foi um pouco difícil? Teve? O irmão Marcelo é uma exceção, né? Mas a grande maioria dos nossos pais, normalmente eles não tinham muita atenção quanto a isso, porque era o quê? Era o pai indo para o trabalho fora, né? Dando jeito de se virar para ser o provedor, e a mãe com os afazeres de casa, né? Infinitos, com um monte de menino, 3, 4, 5, 10, né? Porque eu sou dessa família, né? Que teve bastante irmãos. Então, assim, toda aquela dinâmica familiar não tinha um espaço para o afeto. Então, às vezes, o afeto ficava de lado, porque eles tinham preocupação mais com a questão da criança estar comendo alguma coisa, pelo menos vestindo. O resto, se der, deu. Se não der, para os pais, né, talvez não fosse importante. Então, se nós nos dedicarmos ao afeto com os nossos filhos desde o início, ficarmos preocupados com a sua educação, com seus emocionais, né? Como que ele está se sentindo, nutrir ele emocionalmente, né? Isso vai nos gerar um grande resultado, né, lá para frente. Outro ponto é o limite. Precisamos, como pais, colocar limites nos nossos filhos. Isso é amor, né? É você realmente ser autoridade. Ele vê em você autoridade, né? Porque criança, adolescente, filho precisa de limites, né? Porque é um muro de proteção, né? É um muro que você está colocando ele ali em um local seguro, né? Um exemplo muito prático: se você vê uma criança subindo uma escada, é óbvio que você vai lá e pegar. Existe um limite. Quem vê esses limites são os nossos pais, são aqueles cuidadores, né? Se você ali está com o seu adolescente e vê que ele está com uma amizade, né, inadequada, alguém que você olha assim e já suspeita do comportamento do outro, o que você vai fazer? Deixar ele à vontade? Não, irmãos, tem que ter limite, né? Chegar, olha, meu filho, essa pessoa não condiz com os nossos princípios, essa pessoa não entende, né, que você não é a pessoa, né, para estar junto com ele. Então é bom que você se afaste. Então existem limites que nós pais precisamos dar, porque eles não conseguem enxergar, irmão Regis, né? Então limite é amor. E um outro ponto são os princípios e valores, né? Se você entender que os princípios e valores, especialmente os cristãos, precisam estar enraizados no coração dos seus filhos, com certeza, irmãos, lá na frente ele não trará vergonha, né, a sua casa, a sua família. Então, se pelo menos, irmãos, esses 3 pontos, o afeto, o limite, princípios e valores, né, se a gente conseguir, né, semear desde cedo, irmãos, eu acredito que o básico funciona. Se esse básico aqui a gente não está conseguindo nem fazer, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? Por amor àqueles que o Senhor nos deu. Isso daqui é básico, irmãos. O amor, o outro ponto que o Paulo diz, o amor não arde em ciúmes. E irmãos, uma coisa é eu zelar por aquilo que é meu, né? Eu ter cuidado, né? Ter um zelo. Uma outra coisa, irmãos, é a possessividade, é você ficar inseguro. Isso é o resultado de ciúmes, né? Paulo diz que o amor
não arde em ciúmes. O amor busca o bem-estar do outro, não o desejo de controle, não de ser controlador. E é muito comum, né, de nós mães, né, sermos um pouco controladora, né, porque a gente está querendo saber de tudo, a gente está querendo, né, muitas vezes fazer por eles, né, a gente não deixa eles muito livres, né, a gente até falou realmente de limites, né, mas também tudo tem limite com relação ao nosso controle, né, e o ciúme, eu gostaria que você, né, guardasse nessa frase, e o ciúme não libera para prosperar, mães, pais e mães. O ciúme não libera para prosperar, porque você está deixando essa insegurança parar os seus filhos. Eles não vão conseguir desenvolver algo que eles precisam desenvolver nessa fase que eles estão agora. Que fase, Laurine? Todas as fases, né? Eu falo do meu porque eu estou na fase, né, do 4 ainda, de 4 anos, de 3 anos, de 4 anos e 1 ano, né? O Tito, ele já sabe fazer algumas coisas e eu preciso liberá-lo para fazer do jeito dele, né? Por exemplo, ele já sabe vestir a sua roupa, ele já sabe comer sozinho, ele já sabe escovar os dentes, ele vai ao banheiro, ele não precisa mais, né, que eu esteja ali. Então, são coisas que ele já consegue fazer sozinho. E aí o que acontece? Às vezes a mãe, ela tem esse pensamento de estar sempre controlando e está querendo fazer, não, deixa eu colocar roupa, não, deixa eu vestir sapato. A pressa, sabe, a pressa e do dia a dia e tudo mais. Não, a gente está atrasado, está sempre atrasado. Não, a gente está atrasado, deixa que eu faço isso. Então daqui a pouco o Tito não vai saber fazer mais nada e ele vai estar sempre dependendo de mim. O que eu não quero, gente, porque quanto mais ele ficar, né, independente de algumas coisas, melhor para mim, minha gente, porque eu tenho mais tempo para outras coisas. Precisamos criar nossos filhos de forma que, com o passar do tempo, ele não dependa mais de nós e tenha plena capacidade de viver e construir seu próprio legado. Eu dei o exemplo do Tito, mas quantos filhos até hoje estão sempre na dependência do pai e da mãe? Lá com seus 20 anos, seus 25 anos, não conseguiu desenvolver essa independência. Gente, eu vejo isso como uma tristeza, porque eu entendo que nós, como pais, não conseguimos cumprir o nosso papel, porque nós precisamos criar os nossos filhos, né, de forma que eles consigam conquistar, consigam viver, consigam desenvolver, consigam continuar, né? A sua vida é a sua vida, a vida dele é a vida dele, ele não pode viver a sua vida, ou vice-versa. Cada um precisa trilhar, né, o seu propósito, o seu caminho. E muitas vezes esse ciúme controlador deixa a prosperidade do seu filho empacada, parada. Isso não é amor, isso é controle. Proteção demais não é amor. Achar que ele não é capaz de viver sem vocês não é amor. E é claro, irmão, é claro que existe um caminho a ser seguido, né? É claro que você não vai deixar ali o seu adolescente à vontade, porque o adolescente ainda não está pronto para muitas coisas, né? Ainda existe aí um bom caminho aí para ele chegar a uma maturidade, ter decisões, né, mais conscientes, mais assertivas. Mas quanto tempo você está realmente dedicando a sua vida, né, como pai, né, como mãe, que normalmente são as mães, né, que têm um tempo maior, né, dentro da sua casa, né, com seus filhos, mas quanto tempo, né, a gente está realmente instruindo, né, para que os nossos filhos sejam, né, alguém viável nesse mundo, né? Os afazeres, irmãos, sempre vão existir, sempre vai ter roupa para lavar, sempre vai ter extra para fazer, sempre vai ter a comida, sempre vai ter a louça, né? Hoje pela manhã, né, eu tenho um exemplo lá de casa, né, que é extremamente comum, acredito que as outras mães também vivem isso, né, especialmente dos pequenos, que eu
eu dou prioridade para aquilo que precisa ser dado hoje. Qual é a prioridade do Tito e da Melissa, né? Eu não tenho babá, a gente não tem, né, tio, vó ali que fica por ali, né, dando aquele apoio. Nós não temos isso, né? Só eu e Adriano, e eu fico com eles o dia inteiro, noite, tudo de madrugada, enfim, todo o tempo. E eu sempre dou prioridade para aquilo que é importante. O que é importante hoje? Hoje é importante eu dar atenção para eles. Hoje é importante, né, eu parar e ajudar o Tito a fazer a atividade dele, né? Mesmo que ele já consiga fazer uma outra coisa que ele também consegue fazer sozinho, a atividade dele, né? Mesmo que ele consiga, mas eu estou ali supervisionando. Hoje eu paro de limpar as coisas, né, de lavar a louça, para ficar com a Melissa, brincando com a Melissa, né? E a casa fica ali. Por isso que vocês não podem ir lá assim, sabe, qualquer dia desses, assim, sem avisar, porque a cena não vai ser muito agradável, sabe? Então, o que é a prioridade hoje, irmãos? A prioridade é a atenção para eles, né? Os nossos filhos vão ser uma prioridade, né? X ou Y, né, de percentual até uma determinada idade. Daqui a pouco você não vai precisar de demandar tanto tempo seu para ele, mas nesse momento da minha vida, né, que inclusive eu até compartilhei hoje pela manhã, que foi uma decisão pessoal, né, uma decisão minha, de eu não trabalhar fora e dedicar esse tempo que eu tenho para com eles, né? E eu sempre falo que isso é muito pessoal, né? Isso vai de cada mulher e está tudo bem, né? Mas essa foi uma decisão minha, está sendo assim bastante cansativa, está sendo assim muito desgastante, mas olha só como eu estou viva, mãe. Estou viva, ainda estou bonita, olha aí. Então, irmãos, é muito importante a gente ter cuidado, porque muitas vezes a gente não deixa os nossos filhos desenvolverem porque achamos que eles não são capazes de viver sem nós. O amor não é orgulhoso. Quem ama não tem vergonha de pedir ajuda, de abrir o coração, de ouvir os mais experientes e aprender com eles. Quem ama não tem vergonha de quem sabe trabalhar em um local mais simples, né? Sabe, irmãos, sempre que eu tenho oportunidade, eu paro e ouço, né, alguma mãe mais experiente. Quem é mãe, né, sabe que todo tempo a gente está falando de filho, né? Então, filhos, assim, vocês sempre estão na nossa boca, não adianta. Se para assim, uma rodinha de 4 mulheres, tem filho, a conversa principal é filho. Incrível, né? Eu não sei os homens, né, que eu não fico na roda dos homens lá, mas esse período é um período que muitas vezes a gente percebe como é bom a gente compartilhar as nossas experiências, né? Como é bom a gente estar compartilhando, não com o intuito de comparação, né? Ou de ser melhor que o outro, ou da educação ser melhor que a outra, não. É com o intuito de você compartilhar a experiência e aproveitar aquilo que é bom, né? Quantas vezes, irmãos, eu já captei, sabe, algumas atitudes de algumas mulheres mães e apliquei. Isso é muito importante, irmãos, né? Isso não tem problema algum, né? Então, o amor, ele não é orgulhoso, ele é capaz de pedir ajuda, né? De observar um comportamento ali daquela família e entender que aquilo pode ser bom para você também, né? Então, é muito importante a gente ser humilde o suficiente para entender isso, que a maternidade ela não é sozinha, né? Existe ali uma comunidade que você pode ser ajudada com isso. O amor não se conduz de forma inconveniente. Quem ama não expõe a vergonha, quem ama protege, guarda o seu coração e o coração do seu filho. Quem ama sabe a hora de falar e também a hora de se calar. Sabe, irmãos, nós somos seres humanos, né? E às vezes a gente pensa que os filhos, sejam pequenos ou grandes, não são. E a gente acha que nós temos toda a liberdade de falar ou divulgar, né, à vontade a vida dos outros, né?
a gente já acabei aqui de falar o exemplo, né, de experiências, né, quando a gente senta e tal, na maternidade. Mas sabe, irmãos, existem situações, né, por exemplo, né, que é muito comum de você estar ali naquele ambiente familiar, e aí daqui a pouco joga uma piadinha do seu filho, e a tia fala isso, a tia fala aquilo. Então, o amor, ele não se comporta de forma inconveniente. Se você observa que o teu filho está sendo envergonhado com aquela atitude, né, se você observa que aquele tipo de comentário não foi aceito por ele, né, por que não parar? Porque o amor, ele não age dessa forma. O amor não traz a vergonha, né? O amor não deixa as pessoas constrangidas, né? O amor, ele protege o nosso coração, né? O amor, ele protege o coração do seu filho. E tudo isso a gente precisa ter cuidado, né? Tá vendo só como essa lista de Paulo, ela é muito boa para ser aplicada? Quais dessas atitudes nós estamos fazendo por amor? O amor não busca os seus próprios interesses. E uma coisa é certa, irmão, se existe uma pessoa que deixa de lado muitas vezes a sua vontade, é a mãe. A mãe sempre está, muitas vezes, se deixando, né, um pouquinho. A mãe sempre está buscando, né, o bem-estar do filho, né, sempre deixa de comprar alguma coisa para que o filho tenha uma roupa nova, ou uma comida que ele goste, ou vá em um local, né, que ele está interessado em ir. Sabe, irmãos, porque o amor é isso, ele não busca o seu interesse, né? A gente às vezes come a hora que quer, ou a hora que dá, né? Porque a hora que quer às vezes não é possível, né? Da minha experiência dos pequeninos. Então, a mãe, ela realmente se dedica a ponto de não se colocar em primeiro lugar. E às vezes a gente até deixa de ir para alguns lugares para resguardar os nossos filhos também, né? Hoje pela manhã eu comentei sobre uma vizinha, né, que nós temos, que ela tem 2 filhos, né, autistas. Nós não somos muito de conversar assim com a vizinhança, né? Na verdade, no geral, ali ninguém gosta de conversar muito. E aí, um pouco que a gente observa é que essa família quase não sai, né? Pelo que deu para observar, um de 12, 13 anos deve ter o autismo nível 3, ele não fala, né, só emitições, o outro já fala algumas coisas. Então, eu fico pensando, meu Deus, quantas restrições essa mãe já teve por amor aos seus filhos, né? Quantas coisas talvez ela já ouviu, né, e guardou por amor aos seus filhos, né? Então, o amor de mãe realmente é um amor inexplicável. O amor não se irrita, o amor não se ressente do mal. Difícil, hein, essa aplicação aqui de Paulo, de não se irritar. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como eu falei no início, nós estamos vivendo em um tempo que o amor está se esfriando demais, né? É muito triste a gente ver assim, ouve, né, e lê muitas notícias relacionadas à família, a crianças pequenas, né? Ultimamente, não sei o que está acontecendo com esse pessoal, gente, está uma loucura, né, de maus tratos, né? Não sei se é porque agora está sendo mais divulgado, né, do que antes, mas muitos maus tratos com crianças, né? Muitos estupros, né? Muitas situações nesse nível envolvendo familiares, pai, mãe, avô, tio, aquelas pessoas que deveriam servir para proteger, não estão fazendo esse papel. O que é isso, irmãos? É a falta de amor. O amor se esfriou, as pessoas não querem mais, se doar, não queremos mais sofrer pelo outro, em favor do outro,
não queremos mais nos desgastar, porque educar é desgaste mesmo. E, irmãos, se quisermos algo bom, precisamos nos sacrificar. Porque a educação é isso, é sacrifício. Instruir é sacrifício. Ensinar é sacrifício. Se você quer um resultado lá na frente, eu comentei hoje pela manhã que, em média, o nosso filho, não é só uma média, gente, pode ser menos, pode ser mais. Em média, o nosso filho fica ali uns 25 anos dentro de casa. Tem uns que já passaram, né, Bianca? Tem uns que já passaram. E tá tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Durante esses 25 anos, o que é que nós estamos plantando ali? Esse é o momento que os filhos estão na nossa casa, essa é a oportunidade. O que é que nós estamos colocando no coração dos nossos filhos? Porque depois ele vai viver aí mais 50 anos. São, entre aspas, né, são só 25 anos. Então são só 25 anos de dedicação, de estar ali com persistência, em amor, em sacrifício. Porque é difícil, gente, é muito difícil. Mas eu sei que dá resultado. Eu sei que dá resultado. Porque mesmo o Tito pequenininho, eu já observo alguns frutos que eu já plantei lá desde o início. Eu tenho certeza que hoje a irmã Vanúzia já está colhendo alguns frutos que ela plantou lá no início com a educação dos meninos. Assim também como a irmã Grace. Mas foi fácil, irmã Grace? Não foi. Não é fácil. Mas o amor é capaz de sacrificar-se. Quem não está interessado em sacrificar, irmãos, infelizmente, os resultados vão ser caóticos. Se nós não tivermos esse amor que Paulo está nos ensinando na palavra, nós não vamos ter a capacidade de nos sacrificar pelos nossos, pela nossa família, em favor daqueles que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. O amor tudo sofre. Irmãos, é muita coisa. É muita coisa que a gente passa na educação de filhos, né? É chorando, é se decepcionando. Não são poucas as vezes que você já se decepcionou com seus filhos, né? Quando você pensa que não, meu Deus, menino que eu falo pode ser 8, 10, 20, não sei quantos anos, daqui a pouco ele já está, né, de repente tendo alguma atitude que não condiz com aquilo que você ensinou, porque nós somos seres humanos. E com certeza o seu filho vai te decepcionar em algum momento. E são essas experiências que vão nos ajudar a amar mais ainda. Porque o amor, ele é independente de qualquer coisa. Deus nos ama independente de qualquer coisa que nós façamos. Deus nos ama e ponto. O amor de mãe é assim, é só amar. Ela só nos ama. Se o filho deixa a louça lá por lavar, vai nos esculhambar, mas continua nos amando. Porque aquela esculhambação não quer dizer que a nossa mãe nos deixou de amar. Viu, meninos? A irmã Vanusa não deixou de amar naquele dia que ele pediu para você varrer a casa e você não varreu. Ela ficou com cara feia para vocês, talvez até gritou, mas ela continua amando vocês. Não tem jeito, né? Não existe ex-filho. Então, o amor é independente de qualquer circunstância. O amor tudo crê. Quando tudo diz o contrário, o amor da mãe, especialmente, vence as barreiras, né? Isso é muito comum nós vermos em filhos, né, que estão nos hospitais, ali no leito, passando por alguma enfermidade assim, muito difícil, né, quando os médicos dizem que não é mais possível. A mãe está ali crendo, porque o amor é isso. Ela crê acima de qualquer circunstância que diz o contrário. Ela crê acima
acima dela mesmo, né? Às vezes ela não entende de onde que ela tirou tanta força para amar. Então o amor tudo crê, o amor tudo espera, e esse espera é espera trabalhando, é espera educando, é espera instruindo. O amor não espera sentado no sofá, vendo televisão ou vendo qualquer coisa do celular. O amor espera trabalhando, fazendo o meu papel. É assim que eu espero, porque quando chegar o tempo, os frutos vão fluir, os frutos vão acontecer. O amor tudo suporta. Só você, mãe, que consegue, né, que consegue lembrar de tantas coisas que você já conseguiu suportar, né? E esse suportar não significa, né, mudando aqui um pouquinho do contexto, não significa suportar violência, abuso, né? Muitas vezes de marido, muitas vezes de sogra, muitas vezes de algum parente. Suportar não é nesse perfil que a gente está falando. É suportar de forma que você entenda que aquele momento você precisa insistir, persistir, para você vencer aquele desafio daquela situação, daquilo que você está vivendo, algum tipo de crise financeira, por exemplo, algum conflito, alguma divergência ali de opiniões do seu filho, por exemplo, ou da sua esposa, né? Então suportar é isso. É você entender que o outro é diferente e ali vocês estão aprendendo a amar juntos. Amém, irmãos? Então, esse momento, né, eu quero encerrar essa minha fala, né, essa mensagem, dizendo que nós, mães, temos assim um privilégio gigantesco diante desse mundo, diante da sociedade, diante desse tempo que nós estamos vivendo, né? Eu posso dizer que tem sido assim desafiador e ao mesmo tempo um impulso para que eu seja uma pessoa melhor e isso possa influenciar na criação e na minha geração, sabe, irmãos? Então nós como mães precisamos entender que esse desafio é um desafio honroso diante de Deus e que Ele escolheu realmente nós, mulheres, mães, para amar o amor incondicional. Amém, irmãs? Eu quero pedir à igreja para ficar de pé. Uma mensagem assim muito simples, mas com uma forte mensagem, né, para deixar aí no seu coração, para que realmente a gente não deixe esse amor se esfriar, seja pelos nossos filhos, seja pela nossa família, seja por aqueles que estão ali à sua volta. E nessa noite nós gostaríamos de falar com o Senhor, agradecer por esse momento, não encerrou, tá, irmãos? Agradecer pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai. Primeiramente, obrigada pelo Teu amor, que está acima de tudo. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para viver esse amor sublime, para viver esse amor, Jesus, que muitas vezes outras pessoas não entendem, que é o amor de mãe. Obrigada, Deus, porque o Senhor escolheu essas mulheres que estão aqui para vivenciar, experienciar esse momento.